Você quer salvar a Amazônia? Começa em casa. Você já deve ter ouvido falar que 80% da madeira tirada da Amazônia fica no Brasil. O problema é que estimativas do Amazon dizem que, em São Paulo, 70% da madeira que chega à cidade é de origem ilegal. O ser humano sempre foi um exterminador de espécies. Na Amazônia, exterminamos o tigre-dente de sabre, as preguiças gigantes e tatus do tamanho de um carro. Mas o século XX testemunhou um boom de extermínio de espécies nunca antes visto, em ritmo bem acima dos padrões do planeta. Desde a chegada do homem à Amazônia, 15 mil anos atrás, e mesmo depois de mais de 4 séculos de colonização portuguesa, apenas uma fração ínfima havia sido cortada. Nos últimos 45 anos, desmatamos quase 20% da Amazônia. Historicamente, a política do Brasil foi a de promover o desenvolvimento da Amazônia através da pata do boi. Não que se derrube a árvore apenas para criar boi. Mais do que a madeira e o próprio boi, o que está em jogo é a posse da terra. Não a posse da floresta que está sobre essa terra. A gente tem ainda quase 1 milhão de quilômetros quadrados, quase 2 vezes Minas Gerais, na Amazônia, de florestas devolutas, terras chamadas terras de ninguém, mas na verdade são do povo brasileiro, que não são ainda assentamentos, não são unidades de conservação, nem terras indígenas. E aí tem conflito. Tirar a madeira é apenas o primeiro passo para a grilagem. Uma forma de ocupar ilegalmente terras públicas na Amazônia, onde fala mais alto a lei do mais forte. Vivo da floresta, protejo ela de todo jeito. Eu vivo com a bala na cabeça a qualquer hora. Os lugares mais violentos da Amazônia são os lugares que têm muito desmatamento e, sobretudo, desmatamento de grilagem, prevendo que aquelas terras serão valorizadas. Todo o processo do Brasil de passagem das terras devolutas, quando passam da coroa para os estados, ele é caótico. Se você pegar Bahia, isso não funcionou direito. Mato Grosso, isso não funcionou direito. O que dirá na Amazônia, né? Onde o estado chega sempre mais tardiamente. A abertura e o asfaltamento de estradas que cortam a Amazônia seguem a mesma lógica dos últimos 40 anos, onde a floresta é o lugar do atraso. Você tem um fato sempre presente na Amazônia, que é a falta de planejamento. Então, é uma região que ela simplesmente vai acontecendo. Você abre uma estrada e quando você passa uma estrada no meio da floresta, ela acaba levando consigo os benefícios e todos os problemas que há mais de 50 anos ocorrem lá. A BR-163, que liga Cuiabá a Santarém, é um dos epicentros do desmatamento na região, com muita gente de olho na valorização das terras das margens da rodovia, que é uma das principais rotas de escoamento de grãos no país. Lá é a última fronteira agrícola do Brasil, porque Nordeste, que tinha para mexer, já foi Bahia ali para cima, né? O Mato Grosso, que tinha de roer e fazer soja, já está fazendo. Paraná não tem mais o que mexer. Então, a fronteira agrícola brasileira é ali e é no Amapá. Grilagem é uma forma de crime, de fato, organizado, porque ela tem origem fora da Amazônia, inclusive. Quer dizer, grupos que estão operando, advogados. Então, é um investimento. Quem aparece pode ser meio bronco, mas quem está por trás não é. É algo relativamente sofisticado. Tinham empresas de desmatamento. A melhor expressão é essa, empresa de desmatamento. E nós começamos a monitorar, né, provas documentais, provas de campo e também interceptação telefônica disso. E o que se viu ali foi uma grande organização criminosa. A organização criminosa tinha corretores em São Paulo, no Paraná, e essas pessoas ofereciam as terras lá para pessoas que queriam investir. Uma área na Amazônia muito mais barata do que uma área no sul-sudeste do país, então isso gera uma expectativa, uma cobiça muito grande. O primeiro a chegar na floresta é um madeireiro,
que garimpa as melhores árvores, as mais valiosas. Dependendo do tamanho da área e da dificuldade de se chegar lá, isso pode demorar anos. Não se desmata tudo de uma vez. Não é produtivo, muito menos seguro. Ô, Eduardo, escuta. Mano, acabou de entrar 5 viaturas na sua vicinal lá. Sempre tem um cabeça, né? São as pessoas que pensam mais na questão da grilagem de terra, que são a especulação fundiária, é o primeiro motivo que move essa questão do desmatamento aqui. Os trabalhadores praticamente trabalham em situação análoga à escravidão. Ficam em acampamentos ali sem banheiro, sem estrutura nenhuma e ficam nessa região até terminar o desmatamento. Aqui é terra dos índios. Não pode ter nada aqui dentro. Então dá essa oportunidade de vocês tirar o que é de vocês, que o resto a gente vai botar fogo. Tá bom. E aí a gente vai atrás da máquina. As madeiras que tem aqui são madeiras assim, de alto valor. Uma árvore de angelim para ele aí, para o madeireiro, para ele as árvores saem quase de graça. Então, sempre vai ter gente disposta a receber esse dinheiro. E não podia, a gente sabia, só que nós não temos leitura, a gente tem que sobreviver disso aqui. Mas eu fui contratado pelo dono, né? Hoje, se a gente não tiver o 3º ano, a gente não trabalha em lugar nenhum. E para quem estudou até a 5ª série igual eu, vai trabalhar onde? Cuidar nisso aí, ó. O grileiro, ele precisa sinalizar que ele ocupou aquela área. Ele sinaliza com o desmatamento. E depois ele vai tentar legitimar essa posse ao longo do tempo e revender isso lá na frente. E realizar o lucro da grilagem, que é invadir terras públicas, vender madeira, instalar uma pecuária, já com algum grau de legitimidade, e depois vender essa propriedade 5, 10 anos depois. E documentação lá, como funciona? Tem escritura ou é tudo na base do contrato? A maioria ainda não é escritura. Tem uma sequência de documentos. Certo. Tem lá o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, para você poder pôr gado para dentro, para você poder ter guia de trânsito de animais e tal. Aí você pode pedir o título da terra, aguardar o tempo que o documento sai. Em toda a Amazônia, é comum a mesma área ter mais de um dono e o seu documento. São Félix do Xingu, no Pará, tem 100 vezes mais títulos que a extensão do próprio município. É absolutamente caótico, né? São registros que vão se fazendo uns sobre os outros, sem qualquer controle. Os cartórios, volta e meia, pegam fogo, então os registros anteriores somem. Então, os estados amazônicos, eles sequer têm uma noção precisa de quais sejam, efetivamente, as suas terras devolutas. A regra da retirada de madeira na Amazônia é a ilegalidade. O madeireiro entra com a extração ilegal da madeira e os governos locais entram com a documentação para esquentar essa madeira que depois é vendida para o Brasil inteiro e para fora do nosso país e consumida por nós todos, cidadãos comuns. O pior é o dinheiro jogado fora pelo ralo da ilegalidade. Em 2009, o setor madeireiro na Amazônia empregou apenas 2% da população economicamente ativa da região. No meio do caminho, entre as grandes plantações de Mato Grosso e a exportação de soja através do Porto de Santarém, no Pará, Novo Progresso, cidade onde a quadrilha se articulava, sonha com um futuro mais digno, ainda que, por hora, as ações do IBAMA sejam as principais notícias que se tem de lá. Houve a prisão. Se a prisão dos líderes for mantida, a gente deve ter uma redução significativa do desmatamento em toda a Amazônia, porque realmente parece ser a principal quadrilha de desmatamento já presa na Amazônia, os números indicam. E a gente avançou para investigar todos os crimes financeiros relativos a essa quadrilha. Então, lavagem de dinheiro, falsidade documental, sonegação tributária. E isso eleva em muito a pena daquele criminoso que desmata a Amazônia. Se a gente quiser garantir uma Amazônia sem desmatamento no futuro, vai ser fundamental destinar todo esse estoque que sobrou
de florestas devolutas, de terras devolutas. Em grande parte poderia ser destinado para ser mantido como floresta, principalmente no Pará e no estado do Amazonas. O que tem que evitar é um processo de privatização dessas terras. Então, em tese, você teria 1 milhão de quilômetros quadrados. Se fosse privatizado, legalmente poderia se desmatar 200 mil quilômetros quadrados. Ou seja, quase um estado de São Paulo legalmente desmatado. Conservar custa barato, manter o que está em pé é bem mais barato. E faz muito mais sentido. Respeitar a natureza, explorar nossas florestas com responsabilidade não é um ato de benevolência com as árvores ou com os animais, mesmo porque eles não dependem de nós para sobreviver. Nós é que dependemos deles para a nossa existência. Na Amazônia, a regularização fundiária parece ser o primeiro problema a ser resolvido. Madeira e gado apenas custeiam um processo bruto de ocupação da floresta, onde novos valores civilizatórios descartam o que não é mais desejado nessa nova perspectiva. Semana que vem, vamos conhecer a principal fronteira agrícola do Brasil.